Como Jesus poderia ter escolhido não ir para a cruz. Ele poderia ter escolhido. Deus poderia Ele ter não era o errado. cordeiro imolado antes da mudança. Ele poderia. Ter mudado o que já estava antes da fundação do Deus mundo. Não, Deus volta atrás, apresentou, Deus não muda. sim. A oração Mas de Jesus é falácia? Eu não dizer que Jesus poderia não ter escolhido, foge do texto bíblico. Lá no Getsemane ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. 100% homem, 100% Ali Deus. foi Ele um sentimento de vontade. desistência. Não foi Deus Mas que escolheu ela essa tem pessoa para vontade? ser o Ela não anticristo. tem vontade, apóstolo? Ela tem, mas ela vai Ela querer o pode quê? escolher não ser o Ela vai anticristo? querer o quê? Ela não, Não, pode pergunta, pode resistir. Ela vai não querer ser? o quê? Porque ela, diferentemente de Cristo, que quando foi apresentado para ele tudo que apresentou-se no deserto, Jesus renunciou. Mas esse não vai renunciar, ele quer tudo, porque ele quer a glória. Ele quer o poder Mais lindo de Jesus. Como que o senhor pode falar que ele não vai querer lindo se o de senhor Jesus, defende eu o gostei livre-arbítrio? disso, Eu gostei disso. Ele já tá Deus, predestinado. não está predestinado. Tá, Deus está ele falando pode escolher não ser o de um anticristo? conhecimento prévio que Então, ele mas tem. mesmo dentro da sua ideia, ele pode escolher não ser o anticristo? Vamos colocar na presciência. porque Ele o pode senhor- escolher não o ser? senhor defende a- Poderia escolher. Então, se ele escolhe, acabou a profecia. Poderia não escolher, como Jesus. Que Se os eu começar a calvinistas- interpelar eu não- aqui, eu não vocês tô- não vão gostar. Eu não estou Então, pegando lado aqui, beleza. mas o problema dos calvinistas que, Na minha além opinião. de acreditar na onisciência, acredita no determinismo. Deus, ele sabe tudo, Eles mas ele negam, não mas é determinou isso que a tudo. doutrina ensina. E outra, Deus apresenta Ele como governa, ele não conhecimento governa nada foge do prévio. controle das suas mãos, Deus. Deus Nada. apresenta o futuro para gente, que para Deus não é futuro, como conhecimento prévio, não como determinação A dele. pergunta não é essa, apóstolo. A pergunta Não, mas é, o essa anticristo não é tem a sua livre-arbítrio? pergunta. Não, a ideia é assim, Então, ele por tem, isso ele que- tem livre-arbítrio, mas ele pode escolher não ser o anticristo, as profecias ir por Ele terra. poderia, assim como Jesus E aí, poderia... e o que fazer com a Não, não. profecia? Posso O responder? professor me Posso perguntou. responder? Não, não. Como Jesus Ele já falou poderia da presciência. ter, como Jesus poderia ter escolhido não ir para a presciência cruz. é Deus conhecendo de antemão e acabou. Não, vocês estão me ouvindo? Pelo amor de Vocês estão me Deus. ouvindo aqui? Entendi, o senhor está falando Como que... Jesus poderia ter escolhido não ir para a cruz. Ele poderia ter escolhido. Deus poderia Ele não ter era o errado. cordeiro imolado antes da mudança. Ele poderia. Ter mudado o que já estava antes da fundação do Deus mundo. Não, Deus volta atrás, apresentou, Deus não muda. sim. A oração Mas de Jesus porque- é falácia? Eu não estou do lado aqui de ninguém, mas dizer que Jesus poderia não ter escolhido, foge do texto bíblico. Lá no Getsemane ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele era 100% homem, 100% Ali Deus. foi Ele um era sentimento de vontade. desistência. Gente, Não, querido. vocês estão confundindo. Ele sabia a missão dele, Ó, eu acho que desde o começo, com 12 anos ele sabia a missão essa dele. essa visão de predestinação, ela confunde o conhecimento prévio com a determinação. É isso É que a palavra está na Bíblia, predestinação. Então, pega a palavra, mas desculpa. É que o senhor agora falou eu de vou, predestinar eu vou um povo. arrogar. A palavra, você tem que tomar cuidado com ela, porque é língua, é linguagem. A é mesma da acepção de linguagem. pessoas que eu É mostrei no linguagem. contexto, Tanto que que tá quando eu falando de disse povos e não percepção de indivíduos. pessoas, o senhor interrupção. Acepção. Quando eu disse acepção de pessoas, eu até traduzir isso para a imparcialidade de Deus. Presta bem atenção que quando você se fixa na semântica da língua portuguesa, você cria heresia. A semântica da língua portuguesa, ela cria heresia. Não só da língua portuguesa, mas como a semântica de qualquer língua. Ela pode criar heresias. Então, nós, às vezes, temos que buscar lá atrás e entender o contexto, inclusive, por que foi dito aquilo. Quando Deus se manifesta, falando, inclusive, de Jeremias, Deus não está determinando Jeremias para aquele caso. Deus está apresentando o seu conhecimento prévio. Então, Jeremias de um caso. poderia ter falado, não quero ser profeta. Não, querido, você está uma querendo pergunta. dizer... Então, e eu estou tentando responder. Você está falando não afirmei, estou te perguntando. Não, você está afirmando numa pergunta. Essa é uma retórica. Sua percepção. Então, Eu respeito. nossa, como você foge de suas percepções. Só um momento, 30 segundos após o senhor encerrar 30. a fala. Sem interrupção agora, por favor, deixa ele terminar. E outra coisa, tá ficando ruim porque os companheiros estão atrapalhando o outro a falar, tanto do lado da direita e da Eu esquerda. estou fazendo um voto aqui de não interpelar mais ninguém. Não, tem que interpelar, mas não toda hora, todo momento. Fica Mas ruim de com ver. mais docilidade. 30 segundos após 30 por favor. segundos. O pessoal tá falando que eu Volto, tô falando mesmo, sabe? volto e fecho no que disse Não, tô falando, desde não, então. Essa ideia de predestinação é uma ideia determinista, é uma ideia de que Deus manipulou o universo por um contexto simplesmente como brincadeira, e isso é uma ofensa ao próprio Deus. Pastor Israel, por favor. Mas não é eu? Não. Ele falou, ele... É Israel, isso depois aqui- o O senhor falou Não. também. Não. Eu não falei de... Pastor Aleph, Fábio é Ele- mediador, Pastor, Aleph. eu sei o que estou Ele é fazendo mediador. aqui, Pastor Ele Aleph. sabe, ele Pastor sabe. Israel, Ele por favor. apresenta Que podcast, legal, ele não sabe. sabia. Pastor Israel, por favor. Perdão, não sabia.
Não, o que me deixa triste, do mesmo jeito que eu sempre falo que eu tenho os arminianos, né, como meus irmãos em Cristo, meus irmãos pentecostais, quando alguém trata o calvinismo como uma heresia que faz de Deus um ventríloco, do mesmo jeito que eu combato os ditos calvinistas que cometem essa covardia com os arminianos, eu não esperava isso do apóstolo Heleno, porque nós não tratamos Deus como alguém que está fazendo um teatro. Isso é uma percepção que ele tem. Eu ia falar aqui com respeito a essa percepção, mas essa percepção não dá para respeitar. Então ele pode discordar, mas agora falar que o calvinismo anula a responsabilidade humana é um espantalho levantado. O que nós falamos é o seguinte: a Bíblia fala que o homem é 100% responsável em muitos textos. A Bíblia fala que dos decretos de Deus, da predestinação da eleição, fala. Como explicar isso, Israel? Eu não sei. Eu não consigo, meu Deus do céu. Do mesmo jeito que eu não consigo explicar que Deus é um só Deus subsistente de 3 pessoas, como que eu vou explicar isso de maneira lógica? Eu não consigo. Como que eu vou explicar que Deus não tem início? A eternidade, que Deus é um ser eterno, que Deus não foi gerado. Ele é o alfa e o ômega. Eu não consigo explicar isso na minha mentalidade que é finita, que é limitada. Nós temos que entender Aristóteles, o pai da lógica. Foi falado de lógica aqui pelo apóstolo Heleno, que hoje eu descobri que eu não sou irmão em Cristo para ele, porque eu sou um herege. Ele acabou de falar... Não, o senhor falou claramente que nós criamos uma heresia, um fatalismo. Ele acabou de falar de lógica, e eu irei citar Aristóteles. Aristóteles, o pai da lógica, ele diz: nem tudo que é certo é lógico, nem tudo que é lógico é certo. Eu não posso ser louco de invalidar a lógica, mas também não posso ser louco de ser guiado, norteado somente por ela. Nós não podemos colocar Deus numa caixa e querer entender Deus pela lógica. Mas como que um Deus de amor, ele pede para que nós, na grande comissão, propaguemos o seu evangelho, mas ele já tem os seus eleitos. Bom, a pregação é um mecanismo do Deus soberano, o Deus bíblico, que é entendido de maneira errada por muitas pessoas. O arrependimento. Então a pregação só serve para causar arrependimento. De maneira nenhuma. A pregação, meu querido ouvinte, também é um mecanismo de Deus para a condenação. Por quê? Porque aqueles que Deus, em sua presciência, porque o calvinista não nega a presciência, que é um termo bíblico, aqueles que Deus, em sua presciência, elegeu, predestinou, Deus, ele manda que a igreja, ele ordena que a igreja pregue. Aqueles que são os escolhidos irão aceitar, irá ter arrependimento e salvação. E os não eleitos, a pregação vai servir para quê? Para nada? Não, para condenação. Agora, eu estou afirmando, o homem é 100% responsável. É um espantalho falar que nós defendemos um Deus que falou assim, ó, você querendo ou não, vai estar no quinto dos infernos, mesmo sem você ter responsabilidade por isso. Não. E eu encerro dizendo que, partir da premissa que o homem é um coitadinho e que ele está sendo jogado para o inferno sem ter a possibilidade de escolher, todos pecaram. Então, Romanos 3, como então foi agora citado. O homem escolhe. Então, mas quem disse que o homem não escolhe? Pastor... Tem alguma frase de algum calvinista na história que falou: o homem não escolhe, o homem é um robô? É a percepção de vocês. Um espantalho que eles eles estão levantam. falando... Então o senhor acredita no livre-arbítrio, então, porque o homem escolhe. Eu acredito, eu vou usar o termo novo, recente, na livre-agência. Mas como eu expliquei no começo, O que é o termo livre-agência, senão livre-arbítrio, livre-arbítrio, querido? Calvino também usou a terminologia... Poxa vida. Abrir a Bíblia cai. Vamos lá. O pastor homem Alex, não tem Mas eu não possibilidade terminei de a fala. escolher nada Mas essa relacionado a quer- Deus. Legal. Pastor, Isso Eu seria tô livre-arbítrio. eu tô terminando a fala. Mas o pro senhor pastor quer dar- explicar. o senhor quer dar- livre-arbítrio, Tá bom. livre-agência. O senhor conclui Eu não em defendo tudo 15 Calvino, segundos. pastor, eu defendo a Bíblia. Conclui em 15 segundos, por favor. Pode ser em 30 que o senhor deu pro apóstolo Heleno? Não, porque o senhor falou mais que ele. Falei 15 mais- segundos. Pois Então é, tá mas bom. depois Bom, em 15 segundos, gente, eu quero que vocês vão lá pro começo do debate, onde eu expliquei que realmente o termo livre-agência é uma terminologia nova. Século XIX, né? É uma terminologia nova, porém, entretanto, todavia, o livre-arbítrio, que é essa terminologia livre-arbítrio que foi usada por Calvino e outros, pelo próprio Agostinho, não é da mesma compreensão
que Armínio e outros teólogos Muito bem. tinham. Pastor Aleph, pastor Israel, o senhor pede tempo para repetir uma fala já falada aqui inicialmente no podcast. Três Pastor Aleph, por três favor. contra 2, vocês estão Não, vendo. vocês estão sozinhos nas suas 3 não, próprias 4, acho que o- heresias. Não, na irmão verdade é do 3 contra também é. 3, porque o soberano tá do nosso lado. Sem Rapaz, vitimismo, então- pastor Israel, por favor. Me perdoe, Aleph, mas fica à esse vontade. soberano vai contra a própria palavra dele.